pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre a parte de registro de imóvel. Como que isso é feito, quanto que custa, que horas a gente faz esse registro, quem que faz isso. E hoje, aqui comigo, tá a Andrea Alves, da Title Company, da Express Title. E ela vai explicar pra gente como esse processo funciona. Andrea, então explica pra gente, o que é uma Title Company? Qual que é o seu papel na transação da compra e venda de um imóvel? Claro, a Title Company aqui é que nem um cartório no Brasil. Quando você compra um imóvel, você precisa registrar, você precisa fazer essa transferência. Então a Title Company é um cartório imobiliário. Uma outra dúvida comum é como que o cliente, como que o comprador, como que ele registra o imóvel dele? Na verdade, ele não registra, tá? Quem registra é o cartório, é a Title Company. Então somos nós que fazemos toda essa transferência. Uma outra pergunta é com relação aos closing costs, que a gente fala bastante. Sim. Então, o que são esses closing costs e qual é o custo disso? Tá. Closing costs são os custos da transação, né? Que são os custos de fechamento. Então depende se a transação ela é à vista, se ela é financiada, qual que é o custo dessa transação. E normalmente vocês explicam um pouquinho disso durante o processo, né? Normalmente vem pra gente como corretor e a gente acaba conseguindo passar essa informação mais detalhada para o cliente, dependendo do tipo do imóvel, de como ele está comprando. Exatamente, se é financiada, se é à vista, aí tem todos os custos da transação que vocês corretores explicam, ou nós do cartório para o cliente. André, mais uma pergunta só, uma dúvida que é comum também, quando que isso é pago? Quando que o comprador do imóvel vai pagar esses custos, essa parte de registro? Então ele vai pagar os custos no dia do fechamento. Então quando a gente está fechando, assinando, concluindo, naquele dia ele vai fazer a transferência para o cartório dos custos da transação, dos custos do fechamento. Tá, o que a gente fala então, fechamento sempre, a gente fala o dia de fechamento, o dia de closing, nada mais é do que o dia da entrega da chave. Exato. É o dia que tá tudo, você tá recebendo então realmente as chaves do teu imóvel. É um dia feliz. É o dia né? feliz. É isso aí. Bom, agora eu vou aproveitar que a Andrea tá aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas básicas. São perguntas comuns, simples, do dia a dia, mas que são, na verdade, pergunta que eu recebo de quase todos os clientes. As pessoas não entendem muito, então eu vou aproveitar para te fazer essas perguntas. Eles me perguntam muito, eu posso pagar o imóvel um pouco no Brasil e um pouco nos Estados Unidos? Entendendo, às vezes eles têm um pouco de dinheiro no Brasil e não querem ou não podem mandar para cá. Isso pode ser feito? Isso pode ser feito, tá? Contanto que seja acordado em ambas as partes, o vendedor e o comprador. Tá? Se isso for acordado em ambas as partes, sim, eles podem se pagar no Brasil. Tem que ser acordado entre o vendedor e o comprador. Não é comum, mas isso pode ser feito. Então, desde que todo mundo esteja, quer dizer, que seja como um acordo, Exato. Não tem nenhum problema em termos de partes legais, a gente pode fazer. Sim, pode ser feito, contanto que todos os custos da transação sempre venham para o cartório, mas pode sim ter uma parte que seja paga no Brasil. Uma outra pergunta que é comum também, pelo menos a gente entende que isso acontece bastante no Brasil, aqui a gente não vê muito, mas a gente escuta muito essa pergunta. Eu posso permutar? Posso fazer permuta? É que permuta é uma coisa culturalmente nossa, né? A gente Sim. tem essa coisa de permutar, nós brasileiros. Existe a permuta, tá? Contanto que ela seja também de acordo comum. Então, se você tem um imóvel quitado no Brasil e existe um imóvel quitado nos Estados Unidos e ambos estão de acordo em permutar um imóvel do Brasil com um imóvel dos Estados Unidos, a permuta sim pode ser feita. Ambos imóveis têm que estar quitados, sem financiamento, sem dívida. Ambos, vendedor e comprador, de acordo. E a gente sim consegue fazer essa permuta pelo cartório. E essa permuta, então, não pode existir financiamento envolvido então, em nenhuma das partes. Não pode ter nada. Mas, muito provavelmente, vai haver uma diferença Tá. de valores de um imóvel com o outro. Sim, Correto? correto. E aí, essa diferença passa a ser um contrato, enfim, uma transação normal. Uma transação A normal, diferença. essa diferença eles podem se pagar no Brasil, podem se pagar aqui, não tem problema, contanto que todos os custos da transação, que a gente falou de closing cost, de custo de fechamento, venham para os Estados Unidos para que a gente possa registrar a escritura. Uma outra pergunta, não acontece toda hora, mas a gente sabe que isso acontece e é uma pergunta que eu recebo bastante. Se existem duas famílias ou dois amigos, enfim, pessoas que não são da mesma família, eles podem comprar um imóvel junto. E, se possível, caso isso seja possível, pode ser financiado. Existe alguma dificuldade, pelo menos da sua parte legal, em fazer isso? Tá, na verdade, essa pergunta
pergunta vai ser mais dependendo do banco, tá? Se o banco aceita fazer o financiamento em nome de duas famílias, se as famílias conseguem ambas comprovar as necessidades que o banco precisa. Mas se você me perguntar, numa compra à vista, na qual duas famílias querem estar na escritura do imóvel, pra gente não tem problema nenhum. Agora, se tiver financiamento envolvido, normalmente quem dá as regras é o próprio banco. Tá. Mas da sua, então, da sua perspectiva de cartório, quer dizer, mesmo financiado, uma vez que está tudo ok com o banco, em termos de não existe problema em ter duas famílias diferentes numa mesma escritura. Não existe. E mesmo, quer dizer, Dois sobrenomes diferentes, duas famílias diferentes, não tem problema, está na mesma escritura, portanto que o banco aprove essa transação. uma outra dúvida, na verdade não é uma dúvida, mas é uma, de certa forma, uma curiosidade comum que o pessoal escuta bastante, principalmente quando a gente está vendendo, a gente está falando da venda do imóvel. Então, na venda do imóvel, a gente escuta bastante falar de FIRPTA. Exato. Você consegue explicar de uma maneira genérica um pouquinho o que é o FIRPTA? Claro, quando você é estrangeiro, tá, e está fazendo a venda do imóvel nos Estados Unidos, o FIRPTA se aplica. O FIRPTA nada mais é do que 15% de revisão do valor bruto do imóvel para o IRS. Não significa que são os 15% que você vai pagar, mas significa que o IRS precisa fazer o cálculo de ganho, de perca daquele imóvel. Então, isso é o FIRPTA. O FIRPTA se aplica em várias situações, tá, da venda do estrangeiro e também não se aplica. Então, o FIRPTA a gente consegue, caso a caso, o próprio contador também consegue ajudar o vendedor para saber se o FIRPTA se aplica ou não naquela transação. Uma coisa que eu acho importante sempre, e aí entra muito, claro, o meu trabalho na verdade, a hora que você vai colocar uma casa no mercado, a hora que a gente vai listar essa casa para venda, a gente normalmente, junto ao contador do cliente e junto à title company que vai fazer esse processo, normalmente é um dos primeiros passos que a gente coloca para ver já se o FIRPTA se aplica. Existem critérios que fazem com que isso vá acontecer ou não e quanto que realmente vai ficar retido. Esse dinheiro, pelo que eu entendo, ele volta para o vendedor. Então, acho que a mensagem mais importante aqui, as pessoas têm medo do FIRPTA, porque eles entendem que estão perdendo dinheiro, mas aí me corrija se eu estiver errada, você não está perdendo dinheiro. É um procedimento estabelecido pelo governo, onde eles vão, na verdade, eles vão reter um dinheiro temporariamente para ver se você tem uma dívida com eles e aí eles vão definir quanto que eles vão te devolver. A gente pode naquele imóvel ganho ou perdido ou perca. Exatamente. Então, a ideia, na verdade, que eu queria passar é só assim, é realmente uma coisa que existe. Quando alguém escuta a FIRPTA, não é um bicho de sete cabeças, não é um problema, você não está perdendo dinheiro. É um procedimento legal que foi criado aqui e que nós temos que passar, até porque, obviamente, nós somos extremamente regulamentados e temos que fazer tudo conforme manda o figurino. Não tem todo imóvel que você vai vender, você vai ter imposto sobre aquele imóvel. Então, FIRPTA nada mais é do que o IRS vai fazer o cálculo de venda daquele imóvel para saber qual o valor de ganho, qual o valor de perca e definir junto a nós o valor que vai ser estabelecido. Legal. A ideia era essa, esclarecer, acho que o mais importante não é um problema, você não está perdendo dinheiro, não tem nada errado com o seu imóvel, ou o registro, ou a venda, porque é essa a ideia que as pessoas têm. Então, agradeço o teu esclarecimento, porque é um fator importante. Claro, eu agradeço. Obrigada. Bom, então vamos lá, a última pergunta para a gente fechar aqui é uma dúvida comum. No dia da entrega das chaves, o dia que está todo mundo feliz, as pessoas sempre me perguntam o que é que eu recebo nesse dia. Eu recebi a chave, mas e as coisas que eu assinei? As pessoas têm um certo frio na barriga que eles acham que eles pagaram tudo. E o que eles recebem ali? Claro. No dia do fechamento, ele vai receber a cópia de todos os documentos que ele vai assinar. Tá? Então, a gente recebe um pacote do banco quando existe financiamento. Então, tudo que ele assinar do financiamento, que vai ser a nota promissória, que vai ser o mortgage, que vai ser os custos, que vai ser essa transferência, ele vai receber a cópia de tudo que foi assinado e também uma cópia da escritura que foi assinada pelo vendedor. Então, nesse dia ele vai receber a cópia de todos os documentos. 15 dias depois, a gente envia por correio e por e-mail a escritura registrada. Lembrando que a escritura nos Estados Unidos é pública, então todo mundo pode acessar a escritura e ter esse acesso pela internet. Isso é um ponto muito legal, é diferente do Brasil. Então aqui você mesmo pode acessar, você cliente, você mesmo pode acessar os dados, você consegue ver, conferir, ver se está ali registrado, e é uma tranquilidade muito grande também para você ter certeza. Isso é uma insegurança, principalmente às vezes o primeiro imóvel que eles estão comprando aqui. Então é muito interessante eles poderem conferir e ter essa tranquilidade. Isso, de ter esse acesso público pela internet, você pode acessar, o imóvel já foi transferido. Então em 15 dias eu envio a cópia da escritura, que a gente chama de deed, tá?
E a cópia do Title Policy, que é o seguro da escritura, é enviado por correio e por e-mail também. Então, no dia do fechamento, cópia de todos os documentos, 15 dias após o fechamento, escritura registrada e cópia da escritura, do seguro da escritura. Perfeito. Então, a parte legal que eu acho, assim, pra gente fechar realmente a conclusão disso entende que uma vez que você recebeu a chave do teu imóvel, você só recebeu essa chave porque toda a parte de pagamento e burocracia, documentação, tudo isso foi feito, foi corrigido, não existe nenhuma pendência, caso contrário, você não recebe. Então, a parte legal uma vez que você recebeu a sua chave, só resta comemorar e aproveitar a casa, não tem mais nada para fazer. Comemorar. Não tem mais nada para fazer. Então, isso é uma parte importante. Andréia, obrigada pelas perguntas e por ter vindo aqui. Eu te agradeço, queria até te parabenizar, porque seus vídeos eles são objetivos, eles são educativos, e é super legal. O próprio comprador sempre tem dúvidas, está comprando imóvel fora do país dele, então continua fazendo porque é um excelente trabalho e obrigada pela oportunidade de nós da Expressar estarmos aqui hoje. Obrigada a você. Obrigada.